Boa noite, Mob Dickers. Essa é a Mercedes Ponce de Leon, diretamente de Montevidéu, a CEO, diretora da Expo Cannabis, que nós vamos ter o prazer de receber aqui. Boa noite, Mercedes, querida. Boa noite para todos vocês. Como vai? Tudo bom? Maravilha. Vamos fazer a entrevista em portunhol, na medida do possível, porque mi espanhol é terrível. Tá bom. Meu português é terrível, então a gente vamos falando terrivelmente E as em pessoas vão portunhol. entender Mistura. tudo. Terrivelmente vão compreender tudo. Mercedes, como você começou essa história da Expo Cannabis? Da onde você vem? O que você estudou? Como é que começou a sua vida e como é que você entrou para esse universo canábico? Bom, eu comecei consumindo cannabis quando eu era menor de idade, 16, 18 anos. Eu comecei a consumir com muito medo, porque eu sou filha da proibição. Na minha família, sempre o tema das drogas sempre foi muito tabu, e eu tinha muito medo, estava assim, como experimentando, mas, ao mesmo tempo, ficando um pouco ruim comigo, né? Depois, com o tempo, eu comecei a ver que muita gente consumia, mas que o consumo que era compensado, Paraguai, umas flores não muito boas, mas para aquele momento era a única coisa disponível, eu percebi que era bom para mim, que eu gostava, que eu reía, que eu perdia um pouco da minha ansiedade, meus medos, minhas tensões que eu conseguia distender e alcançar estados assim de expressão, onde eu podia canalizar frustrações e coisas. E eu comecei a dar-me conta que eu gostava. Que bonito isso que você está falando, porque na religião Ayurveda, eles dizem que a maconha foi trazida para a Terra por um anjo que mora dentro das folhas, das hojas, e que está aqui para nos trazer alegria, para fazer a gente perder o medo, melhorar a nossa expressão, criatividade e arte e melhorar o prazer sexual. Exatamente como você descreveu o efeito dela para você. Acredito tudo, eu conectei imediatamente com esse anjo, eu compreendi a mensagem e daí foi como que eu comecei a observar que esta planta era proibida e nesse momento da minha vida também eu estava madurando nessa ideia de que, o mundo não é tão justo como eu creia, o mundo tem um monte de injustiças e de coisas que não estão bem, não tudo que minha família ou a minha educação me diz que era bom. Então, começar a dar-me conta assim, de muitas coisas, né? Na alimentação, da televisão, da violência, dos temas tabu, né? E das drogas. E foi assim, quando eu estava muito interessada nesse tema de porque era ilegal e era mal, se para mim era bom, e comecei a descobrir um movimento social que lutava por a regulação da cannabis, e eu, no ano 2004, comecei a luta no Uruguai pela regulação da cannabis, que foi a luta por minha liberdade, na verdade. Você aí, é uma ativista dessa legalização no Uruguai? Sim. E o bonito da legalização do Uruguai, eu imagino que você deva vida à classe média, né? Sim. Então, a legalização no Uruguai, pelo que me parece, a fotografia que eu tenho, é que a sociedade, cansada de ver os seus semelhantes sendo encarcerados pelo uso de uma planta, colocou a realidade na frente dos políticos. E graças a já, vocês tinham na frente de vocês o querido Pepe Mujica,
Que está aqui na minha camiseta. Tá bom. Sim. Então, continuando com o que você me falava de como cheguei à Expo, é interessante a pergunta que você fala, porque para compreender a regulação da cannabis no Uruguai, é importante compreender por que se regulou o mercado da cannabis no Uruguai. E nisso tem muito que ver o movimento social, que fomos muito importantes na pressão política para a regulação. E naquele momento, quando eu militava, o governo não era Frente Amplio, era prévio, ano 2004, faz muito tempo. E a luta, nossa reivindicação, era por muitos direitos. Era a regulação da cannabis, o matrimônio igualitário, o aborto e a eutanásia também, que agora esse direito ainda a gente não conseguiu, mas estava mesmo no pacote de direitos que a gente lutava. E com o tempo, durante os governos de esquerda, esses direitos começaram a ser parte da agenda e começaram a se manifestar. Com respeito ao cannabis, às drogas, porque o problema da cannabis não é somente a cannabis, é das drogas no geral no mundo, mas a cannabis é uma substância que está neste núcleo de drogas ilegais e que não tem razão nenhuma para ser legal, mas por um tema de desinformação, de lobby político-econômico. As razões do proibicionismo da droga são muitas, mas é um dos grandes fracassos do mundo ocidental, é a maior pena da América Latina. Basicamente, é um fracasso muito importante que sociedades capitalistas como Estados Unidos criou, impulsou, institucionalizou e verdadeiramente domina o âmbito político, econômico e social na América Latina. É a fake news mais antiga que perdura, é essa coisa da criminalização do usuário da droga, né? Então a gente vê que é uma questão econômica, não é uma guerra às drogas, não é uma questão de saúde, é uma guerra racista e é uma guerra às pessoas. E às mulheres, principalmente, porque proporcionalmente temos mais mulheres encarceladas na América Latina por delitos de drogas que homens. E as mulheres não ocupam posições de poder nas organizações criminais, por lo general são utilizadas como postos desecháveis, postos não importantes, que são a primeira linha de enfrentamento com a polícia, as fronteiras. Muitas delas são abusadas, seguramente cobram menos que um homem por fazer a mesma tarefa. É uma guerra racista, mas também machista e homofóbica. Certo. Mas, tirando a guerra das drogas um pouquinho de costado, para compreender por que se legalizou o cannabis no Uruguai, é importante entender a situação das drogas no Uruguai. E no Uruguai é legal consumir qualquer substância. É legal consumir drogas. Desde 1974, você pode ir no Uruguai, na rua, qualquer lugar, está consumindo droga, você não está cometendo delito, tá? O que não era estabelecido era que você não podia, estava proibido a compra, a venda, a dispensação, o cultivo, a produção, a meditação e materialização da substância, né? Então, isso era a principal razão de por que foi regulado o mercado da cannabis no Uruguai. Não foi por as propriedades medicinais, não foi por o potencial de cânhamo. Tudo isso vindo com a regulação e é muito importante. E no Uruguai, como era legal consumir a cannabis, aqui a discussão era dos usuários que estavam sendo criminalizados. Aqui é um tema de direitos humanos. Eu sou consumidora da cannabis. E para eu acceder a meu direito constitucional de consumo da cannabis, ou a substância que seja, eu estava obrigada a cometer um delito e fazer algo ilegal para acceder à substância que eu vou consumir. Olha, que interessante. E nesse momento é que a polícia... uma flor é consumo personal, você tudo bem? Uma flor não, não é consumo personal, você vai preso. Então, estava muito ligado ao que a polícia queria, o juiz, o poder judicial queria. Então,
os usuários estavam sendo criminalizados por um direito de consumo que era legal. Então, daí é que a discussão da cannabis é por um tema de direitos humanos, de saúde pública, né? Também porque as substâncias de corte, por exemplo, na cocaína, aqui você pode aceder à cocaína, mas você vai a um lugar de narcotráfico e quando você pega, você manda analisar e pode ser que tenha 20% de cocaína, 80% de outra substância que não é cocaína, mas eles botam aí porque o importante para eles é o dinheiro, o mercado, não a saúde dos usuários. Então, depois, análises mostram que essa substância que estava cortando a cocaína é ainda mais perigosa para a saúde de uma pessoa que a cocaína mesma. Então, esses problemas de cortes e de questões sanitárias são um problema da regulação. Agora falamos de cannabis, né? Que é importante e é a porta de entrada, mas eu estou querendo dizer com isso que é importante o mercado de todas as substâncias regular no futuro. Eu quero frisar e sublinhar isso que você falou na importância da regulamentação e da legalização, porque a saúde, o objetivo sendo a saúde, nós temos que saber o que nós estamos consumindo. E essas substâncias que cortam, como você diz, essas coisas que são misturadas à cocaína, essas coisas que estão presentes na maconha prensada, essas substâncias que não são a droga em si, às vezes são mais nocivas do que a droga propriamente dita. Fala da cannabis. Isso é assim, e por isso é importante a regulação de todos os mercados de drogas, não somente o cannabis. No futuro é importante que tudo, como foi a lei seca nos Estados Unidos, o problema não é o álcool, o problema é como fazemos nosso consumo de álcool, que para isso é importante ter informação. Mas se o álcool é proibido, então a gente vai fazer álcool na esquina da sua casa, em qualquer condição, e vai ser muito riscoso para a saúde. A gente não vai deixar de consumir álcool. Então, drogas, o mesmo, a gente não vai deixar de consumir drogas. Se podemos fazer campanhas de informação e conscientização para que a gente consuma menos, mas proibir, a proibição somente vai gerar mais intensidade ao consumo, porque nessa proibição as substâncias não são puras, se mesclam com outras que terminam sendo pior para a saúde e ainda, às vezes, mais adictivas. Bom, então, a cannabis, e por isso que se regula o mercado no Uruguai para combater o narcotráfico e questões de saúde e direitos humanos. Eu estava já fazia tempo, eu estava aqui militando no ano 2017, em 2007, 2008, eu viajei nos Estados Unidos a colaborar e a ajudar e a aprender de cultivo de cannabis. Eu sempre gostei muito das plantas medicinais, as plantas sagradas. Eu estou muito interessada na minha vida com os usos sacramentais das plantas. E a cannabis é uma planta que tem uso sacramental historicamente. Uso religioso. De sacramento, sim, mais que uma religião. Então, eu estava interessada pelas plantas sagradas. São plantas, substâncias, seres vivos, naturais, que historicamente, pela história de séculos e milênios, os seres humanos han utilizado como mecanismo de conexão com a divindade. Mecanismo como canal de conexão de alimento do espírito. Nós somos um corpo físico, mas também somos um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual. Todos necessitam do alimento, o físico do alimento da comida, o emocional, o alimento do amor, de abraços, o pensamento mental de alimento de relacionamentos e o espiritual de alimento de espiritualidade, de espírito, de alimento de espírito. Então, as religiões, por exemplo, alimentam o espírito. Qualquer coisa pode alimentar o espírito que você acredite. É uma questão mais mística. E temos plantas e seres na Terra que han servido para as civilizações para conectar com esta divindade e alimentar o espírito.
a maioria destas plantas e destes seres vivos hoje estão proibidos. Por quê? Por que é que o alimento do espírito, os seres vivos que historicamente nos ajudam a conectar com divinidades, hoje a sociedade tem medo, a sociedade reprime, a sociedade prostitui, porque igualmente comercializa, e evita, proíbe. Qual é o conhecimento que se está proibindo? Então, é nesse interesse personal de conectar com estas plantas é o que eu descobri a medicina sagrada do tabaco, uma planta sagrada que está sendo prostituída por as indústrias e que fumamos com milhares de químicos que são muito prejudiciais para a nossa saúde, mas o poder do tabaco é muito importante para o ser humano e por isso temos essa conexão tão profunda, milhares de anos fumando pipas da paz com tabaco. A coca, a planta de coca, que é uma planta sagrada para as religiões andinas, que é uma planta muito importante para a saúde e para um alimento espiritual de grande parte do nosso continente, que também está sendo prostituída por mercados ilícitos. E ainda mais, né? A cannabis, a ayahuasca, a chacruna, plantas importantes que são conexões de divindade, né? Os então, cactos, São Pedro, os cactos, o São peiote. Pedro, o peixote. Temos muitos. O DMT. Em África também tem umas plantas interessantes. O importante disso é que essa conexão, essa necessidade que o ser humano, desde criança, tem, porque desde criança, quando ele roda no parquinho de diversões, não? E sai meio tonto, meio embriagado, rindo muito, a criança já tem essa necessidade da embriaguez, da conexão, de uma sensação diferente. O ser humano tem essa característica, né? E agora, através da cannabis, a gente aprendeu que, além do espiritual, temos também fisicamente um sistema endocannabinoide que produz os canabinoides dentro de nós, né, Mercedes? As anandamidas. Anandamida. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de produzir as anandamidas tão necessárias. E é por isso que, às vezes, a gente completa com os canabinoides da cannabis, né? O potencial da planta a nível medicinal é incrível e nós estamos descobrindo. O sistema endocannabinoide foi descoberto nos 90 e imagina todas estas substâncias na planta, mas tudo o que não temos a capacidade de investigar porque nunca foi financiada essa investigação. Nós temos o mesmo para a tecnologia de cânhamo. Agora o cânhamo é legal e tem a aplicação em 25 mil produtos. Você pode fazer biodiesel, bioplástico, materiais de construção, pode limpar água e regenerar o solo da terra. Pode fazer tantas coisas a nível medioambiental, de tecnologia, de inovação, mas muitas dessas ainda não sabemos porque estamos 50, 80 anos atrasados e recém agora estamos, com todos os avanços da tecnologia, encontrando uma nova matéria-prima para experimentar, com um monte de potencial. A planta da cannabis é uma planta sagrada, não somente porque tinha o THC e desinibia a glândula pineal e você podia sentir essas sensações de bliss, de alegria, como você descrevia hoje, através do uso psicoativo. É uma planta sagrada porque essa planta sola é matéria-prima para um monte de coisas que são necessidades básicas do ser humano. A planta da cannabis é alimento, é refúgio para fazer uma casa, é textil para fazer uma tela para me abrigar, é uma fonte de medicina, é uma fonte de alimento para o espírito, é uma fonte de forragem para meus animais podem comer, é uma planta que limpa as águas, regenera o solo, produz energia, bioil, bioplástico, tantas coisas, que não é sagrada somente por isso, é sagrada por muitas coisas. É muito importante isso,
que a gente está apenas começando. E a gente está apenas começando por conta do preconceito, da obtusidade do preconceito, do conservacionismo religioso, do moralismo burro, né? O proibicionismo é isso, é tudo proibido. Por quê? Porque é proibido. Mas de onde estão esses estudos científicos? Nenhuma pessoa morreu de cannabis. Ah, mas é proibido, tá mal. Tá, mas o cânhamo, ah, não, esse também está proibido. Mas no THC não é produto, não faz nada, ninguém nada. Ah, mas é proibido também. E quando você empieza a indagar por que se proibiu o cânhamo foi proibido e a cannabis também foi um lobby político e econômico das empresas da indústria textil para cortar o desenvolvimento da textil de cânhamo e que continue e que ganhe a textil de algodão. Foi uma luta econômica que hizo que perdamos completamente o potencial desta planta. Então, o secreto desta indústria é o cânhamo. O tema lúdico, o tema recreativo é a superfície. A cannabis é muito mais que a maconha, né? Então, seguimos a importância toda da cannabis e agora entramos na pergunta. Bueno, en realidad, quando eu voltei, a regulação estava sendo votada aqui no Uruguai, se iba a regular o mercado da cannabis, e eu trabalhei muito tempo fora do país, fazendo muitas coisas, e eu sentia que era uma oportunidade para fazer algo e devolver ao Uruguai todas aquelas coisas que eu tinha aprendido em muitas partes do mundo sobre o tema das plantas medicinais em geral, mas especificamente a cannabis. E daí que eu já sabia muito do potencial medicinal e de cânhamo, e aqui no Uruguai, nada. Todo mundo falava das questões recreativas, porque era o contexto da discussão da regulação. Então, eu sentia que se eu compartilho o conhecimento da cannabis medicinal e do cânhamo, todo mundo ia querer no Uruguai regular o mercado da cannabis, porque se a gente queria regular neste marco recreativo, quando sepam todo o demais, não há dúvida que a gente vai querer regular. Então, daí eu comecei a fazer Expo Cannabis como uma plataforma, pensei a pensar e imediatamente contactei a dois amigos que viram a visão e o projeto de zero foi feito com eles. Quem são? Fala o nome deles. Matias, Victoria e também Martim, meus sócios da Expo. E começamos a fazer um evento, e a ideia era que era um evento do primeiro país regulado do mundo. Então, queríamos um evento diferente. Nossa, não aquela coisa preta, underground, todo mundo fumando, adentro, uma nuvem de fumo. Não. A gente queria um evento institucional, um evento feminino, onde a mulher, a planta seja a energia mais predominante, com colores claros, trazer a planta esse lugar de luz, de claridade, sair das sombras, um espaço onde a gente não fuma dentro, tem um espaço verde fora, num jardim muito bonito para consumir, né? Então, um paciente medicinal pode entrar à feira e sentir que o lugar é bom para ela e pode uma qualidade de ar boa e boa energia, né? E daí foi que queríamos como um conceito diferente, um evento que tenha planta mesmo ali, que pode explicar a gente o que é o cannabis, que tenha temáticas, invitar expertos de fora, dar participação às vozes dos expertos aqui do Uruguai, e também invitar o governo a participar do evento. O Cannabis é o primeiro evento no mundo que tem a participação dos institutos de regulação e controle da cannabis, da Junta Nacional de Drogas, os ministérios de ganaderia e da agricultura. A gente foi articulando com todos os atores vinculados ao setor canábico e o governo é parte desse setor, e eles aproveitam muito o evento para anunciar avanços, para apresentar campanhas de conscientização,
para informar sobre questões importantes que atendem à regulação. Redução de danos, o Ministério da Saúde. Redução de danos, tudo, tudo. Nós também fazemos redução de dano e prevenção. Prevenção. Fazemos muitas coisas também com o imaginário novo, testeio de substâncias, não somente com cannabis, né? Com tudo. A gente quer sacar o tema tabu da escuridade e trazer à luz e poder comunicar, informar. A primeira Expo Cannabis foi que ano? 2014. Então agora, Mob Dickers, eu vou contar para vocês como foi que eu conheci a Mercedes Ponce de León. Eu estava no Uruguai em 2017 e eu soube que ia ter a inauguração da Expo Cannabis às 14 horas. O meu voo era às 14h30. Quando foi 11 horas da manhã, eu cheguei na Expo Cannabis, que estava sendo preparada, e pedi para falar com alguém da direção. Aí chegou a Mercedes e falou, olá, que tal? Eu falei, olha, eu vim do Brasil, meu voo sai às 14h30, eu sou um ativista canábico, eu tenho um canal no YouTube, eu quero muito divulgar a Expo Cannabis, por favor, me deixa entrar. Aí ela falou para mim assim, olha, mas não está nada pronto, não está nada inaugurado. Eu falei, maravilha, o que eu quero ver é isso mesmo, como é que vocês estão montando. Ela falou, por favor, bem-vindo. E foi assim que eu conheci ela. Sim, todo mundo bem-vindo. E aí você organizou o maior evento apoiado pelo governo, que é uma coisa muito importante, a participação do governo na Expo Cannabis. E você incluiu os empreendedores, você incluiu aí também a indústria canábica, a indústria de gente que faz extração, todas essas indústrias que internacionalmente já existem, e aí no Uruguai também começa a existir. Como é que foi essa organização? Como é que foi da onde é que saiu essa luz de dentro de você para fazer esse evento tão bacana? Foi uma construção, né? No primeiro ano a gente não sabia se a gente vai ir preso ou se estava tudo bem, mas havia um motor interno que a gente tem que falar disso, a gente tem que ter uma plataforma, algo, porque todo mundo falava da regulação, as empresas queriam trabalhar, mas não tinha ponto de conexão, né? E foi uma experiência muito boa, de muito crescimento, de muita aprendizagem, e também eu acho que foi o que a gente fez, indefectivelmente, foi abrir caminho para outros eventos em outras partes da América Latina, para outras empresas fazer coisas também no Uruguai, porque era possível. Durante muito tempo, fomos um motor muito importante e somos testigos no evento do desenvolvimento da indústria, né? O evento mostra o que acontece, porque ao princípio estava tudo, era muitas tendas de insumos de cultivo, tudo, porque tudo começou com a indústria mais recreativa. Depois, quando se assentou a indústria medicinal e de cânhamo, hoje já temos 2 salões no evento, um da indústria tradicional e outro da indústria medicinal e industrial de cânhamo. E são indústrias diferentes, conceitos distintos, a mesma planta, mas universos completamente diferentes, com objetivos diferentes, conhecimentos diferentes, profissionais diferentes. Então, a gente faz essa diferenciação, mas também essa integração, né? Porque a planta é generosa, é abundante nessa questão de integrar, e também é bom para não julgar, porque todos os juízos que estão de trás de tudo isso é produto da proibição, né? Então, é bom que o evento possa ter todas as áreas de trabalho, de desenvolvimento industrial da indústria, mas também tudo que a planta traz culturalmente, socialmente, artisticamente. Então, o evento tem a feira de stands, mas também tem talheres e workshops para aprender a fazer cultivos ou para aprender a fazer qualquer coisa. Tem também conferências de expertos nacionais e internacionais de muitos temas, como medicinal, política de drogas.
vamos muito pensando também em visões políticas a futuro para que o evento não somente sirva como testemunho internacional sobre o que acontece num país que regula o mercado da maconha, mas sim para agora que regulamos a maconha e agora que? Qual é a luta? Como continuamos este movimento para verdadeiramente instalar o fim do proibicionismo, né? Então, tem também, estou na área afora de shows, de bandas, música em vivo, food trucks, tudo. Hoje tudo adaptado à pandemia, né? Todo mundo tapa a boca, tem afora, um pouquinho diferente, como a nova realidade mas o espírito é o mesmo, é uma experiência muito boa. A Expo Cannabis é uma experiência de fim de semana que é como um shot de energia, de adrenalina e de conhecimento de a indústria que promete ser uma das indústrias mais importantes do futuro. Então, a um país como o Brasil, que é ilegal, vocês são milhões de pessoas que não podem ainda desfrutar destes direitos. Para um brasileiro vir à Expo Cannabis do Uruguai é como uma viagem ao futuro, né? Você pode chegar aqui e ver e viver os direitos do futuro do Brasil, que hoje já é uma realidade no Uruguai. Então, nós bem-vindos a todos vocês, porque para nós, como América Latina, é importante que vocês se nutram de nossa experiência para que vocês possam construir a sua experiência, que vai ser diferente da nossa, Claro. vai ser única para vocês, mas essa interrelação é muito importante para o desenvolvimento do fim do proibicionismo na América Latina. Eu acho que você criou o fim de semana que é a Disney World do maconheiro. Mas é muito importante o que você fala de combinar, de falar que são duas indústrias diferentes, a medicinal e a recreativa, digamos assim, a do uso adulto da maconha. E de cânhamo. Sim. São três. São três, né? Pelo menos três indústrias. É, isso que eu ia dizer. Porque tem também a indústria do tecido, do diesel, do alimento, tem a indústria, tem o cânhamo industrial, né? Da forragem para os animais, entendeu? Que as vacas vão dar um leite melhor e mais bacana, né? O leite das vacas alimentadas com o cânhamo. É um agronegócio com muitas oportunidades. E aqui a gente está correndo um grande risco, porque estão legalizando a maconha medicinal sem ter em vista toda a reparação social que essa legalização tem que ter. Estão legalizando para empresas, estão legalizando para o agronegócio, mas o autocultivo e a venda continua proibida. Então, o narcotráfico deve ter um lobby muito importante junto a esses conservadores aí que se dizem moralistas, mas na verdade eles estão defendendo, quem é contra a legalização está defendendo o narcotráfico. É assim em todos os lados, mas essa é a hipocrisia que o povo, somente o povo e o movimento social podem lutar em contra de. As empresas não vão, o governo não vão. Esse direito que é do povo, é o povo que tem que reclamar. E essa hipocrisia é clara e é manifestação pura e exclusivamente do proibicionismo e do lobby das empresas que se vão beneficiar disso, mas também do narcotráfico, que é o primeiro beneficiário de que o autocultivo e a acessibilidade a esses produtos não existe. Hoje, no Uruguai, temos mais de quase 50 mil pessoas registradas, mais de 40 mil pessoas registradas. Todas essas pessoas já não compram ao narcotráfico. Existe o golpe do narcotráfico, mas é muito hipócrita pensar também que somente tirando o negócio da maconha, do narcotráfico, a gente vai parar o narcotráfico.
A maconha é uma porção assim do negócio do narcotráfico, que é assim. E muitas dessas substâncias também são farmacêuticas ilegais, opioides, e se estão consumindo e se estão traficando também, e muitas outras que são ilegais. Mas somente com legalizar a maconha, a gente não é que vai erradicar o narcotráfico, mas tira um pouco desse mercado. O objetivo é tirar tudo do mercado num dia e que todas sejam acessíveis com receita médica, como você quisesse, ou da forma que você quisesse. Eu tenho aqui na minha casa, na cozinha, eu tenho limpa-piso. Limpa-piso, Legia, Guajane, clorito, não sei como se chama no Brasil. Eu hipoclorito, mas eu tenho aqui. Meus filhos, eles sabem que isso está aí. Mas ninguém agarra um vaso de shot e tira um vaso de hipoclorito na casa. É uma substância tremendamente perigosa, mas ninguém pega. Por quê? Porque temos informação que isso não se faz. Então, o problema não é a substância, sino o uso e a educação que demos para utilizar essa substância. Puxa vida, que importância! A importância disso que você está falando aí é, assim, incomensurável, porque a única coisa que livra a gente do perigo é a informação. Informação. É por isso que eu faço Expo Cannabis com meus companheiros de trabalho. A gente acredita que a liberdade é informação. Se eu não sei, eu não sou livre de decidir. E eles, o governo e o Estado e os sistemas políticos, financeiros, religiosos, preferem que a gente não saiba. Pode crer. Então, se a gente não se autocultiva o conhecimento, se prende na tela, não está. Então, isso também é um despertar que nós temos. A verdadeira revolução hoje é ser conscientes do que comemos, do que consumimos. A verdadeira revolução hoje é ter meu tomate cultivado na minha casa, minha berinjela cultivada na minha casa e minhas plantas de cannabis cultivadas na minha casa, e eu sei o que eu estou consumindo, que está criado por mim. Não ir a comprar e dar meu dinheiro a uma indústria que não sei o que é com isso, né? Aqui no Brasil nós temos um problema anterior a esse, que é: eu quero ter uma terra para plantar o meu tomate. Tem muita gente que não tem a possibilidade de plantar nenhuma salsinha, nenhuma cebolinha num vaso, porque não tem um teto em cima. A solução não é que todo mundo plante, porque isso é impossível. Não, claro que não. A solução é, não sei qual é a solução, vamos ser realistas, mas a gente pode praticar o exercício de pensar questões que possam ajudar a generar cambios na matrix, não? De como vemos as coisas. Mas o dinheiro hoje, o dinheiro é poder, o dinheiro é poder, né? Se eu boto meu dinheiro em uma empresa que não é responsável pelo meio ambiente, eu estou apoiando a destruição da Amazônia. Não sei. Tá certa, tá certíssima. Onde? Que empresas? O dinheiro é o poder. Então, se eu vou e compro o tomate orgânico da pessoa aqui no mercado local de meu estabelecimento, perto, eles cultivam, e meu dinheiro vai para esse vizinho, para essa pessoa de mercado local que cultiva, eu estou fazendo uma rotação do dinheiro na comunidade que eu habito. Se eu vou comprar o tomate feito num invernadeiro em Tanganica, que vem num barco, num contenedor, e que somente para chegar aonde eu vou comprar é impossível que eu pagando o tomate esteja pagando tudo isso, tudo está suscitando um gasto energético para o planeta brutal. Eu estou financiando isso. Normalmente as pessoas que trabalham nisso, esses agricultores, são escravos, trabalham num sistema de escravo. Então a gente, quando compra desse tipo de empresa, a gente está financiando a escravatura, a gente está financiando o veneno, a gente está financiando a violência, a gente está financiando a não possibilidade dessa comunidade que está perto da gente se desenvolver. E o mais bonito de tudo isso que você está falando é que a gente vê
dentro de uma indústria, de um negócio tão machista, quem está dando essa luz são mulheres. Você, na Holanda, tem uma mulher que eu sou fã, que é a Mila Jansen, que mudou é um divisor de águas na fabricação do haxixe We no all mundo. love Mila. We all love Mila. Eu fiz uma entrevista Big com hug ela. to Mila. Então, a gente vê que as mulheres, as mães conheiras que estão dando agora CBD para os filhos e estão afrontando a legalização, estão afrontando a lei, falando assim, não, você quer dizer que eu sou traficante? Eu vou ser traficante, mas o meu filho eu vou curar e foda-se. E essas pessoas, a Marcha da Maconha, essas pessoas fumando, essas centenas de milhares de pessoas fumando na Marcha da Maconha, muitas mulheres, a mulher tem, como é uma planta, é um feminino, a mulher tem um papel de protagonista impressionante. A mulher está tendo um papel de protagonista nessa coisa da legalização. E não é somente porque a planta é feminina, a planta é dioica, feminina e masculina. Mas eu acho a que tem gente que ver mata porque... os machos sempre. Bom, eu acho que é a única vez no mundo que a gente mata o macho. Pelo general, se mata nas hembras, né? Na sociedade, o patriarcado promove aos machos. De hecho, no evento, algo que tentamos evitar é a publicidade sexista, né? Com a planta. Não utilizar a essa energia para esses fins, porque historicamente, recreativamente, ¿no? En el mundo, en el marco prohibicionista, onde a cannabis era proibida e consumida no mundo underground, por lo general, o movimento era mais masculino. Era muito difícil ver uma mulher respeitada, empoderada nesse ambiente. Era mais complicado. Geralmente era de homens, os homens que se juntavam a consumir. E segundo as encuestas de la Asociación Mundial de la Salud, los hombres comienzan el consumo de sustancias porque otros hombres los invitan a consumir, amigos, pares. Y las mujeres, la gran mayoría, empiezan el consumo de sustancias porque sus novios o amigos varones las insertan en el consumo. A diferencia o sea, no hay mujeres que inciten a mujeres a consumir. Es un fenómeno principalmente masculino y que atrae a las mujeres hacia ese mundo, ¿no? Desde lo prohibicionista, pensando en el marco prohibicionista. ¿Qué pasa? Una vez que en el marco prohibicionista la mujer es objeto, por lo general, ¿no? Sí, es como, sí. Es muy abusada. Cuando empieza el marco legal, cuando empieza el ámbito legal y empieza también más allá de lo legal, pero se empiezan a conocer las propiedades medicinales, como bien decís, la lucha de una madre es mayor a cualquier cosa en el mundo. O sea, no hay fuerza más poderosa que el de una madre luchando por los derechos de sus hijos. Es esa lucha, esa propiedad anticonvulsiva en epilepsia refractaria en niños fue clave para que esta planta sea liberada a nivel medicinal, porque esse motor é imparable. Mais devagar, aí que senão a gente não entende. Você parou de falar português. Estou começando a falar espanhol. Não, mas eu quero transmitir como que el vínculo femenino, ¿no? Con el proceso y a fuerza femenina de dónde llegan en ese proceso de reglamentación. Y yo siento que en el mundo de hoy, as mulheres, primeiro, os feminismos estão sendo mais vistos, as mulheres estão reclamando mais seus direitos em muitas indústrias que já existem e que estão institucionalizadas. As mulheres não têm oportunidades ou cobran menos que los hombres por el mismo trabajo o no consiguen puestos de poder. E a cannabis é uma indústria nova, uma indústria que tem muito potencial, e nesse contexto, como é novo, como não há competências, como não há outros luchando esos puestos, porque hay mucha desinformación, es que muchas mujeres han encontrado desde el emprendedurismo un lugar de trabajo y de desarrollo, una industria de desarrollo.
y grandes, y la gran mayoría de los puestos de poder en la industria canábica a lo largo del mundo durante muchos años han sido muchos de mujeres, algo que no pasa en otras industrias. Exatamente. Y eso agradezco que esta industria dé esa oportunidad a las mujeres. Ojalá podamos sostenerlo en el tiempo y ojalá otras industrias habiliten este espacio también a las mujeres, que somos más del 50% de la población. A parcela mais inteligente, inclusive, da população. Buah. Bueno, ahí estás haciendo puntos, pero está. Olha, Mercedes, eu agradeço muito o seu tempo. Eu sei assim que você dedica todo o seu amor ao desenvolvimento do antiproibicionismo. Eu sei que você é uma pessoa assim super legal. Eu estou super apaixonado pela forma clara e pela forma inteligente como você nos explicou as coisas. Então, assim, temos uma tradição aqui no Moby Dick Show, que é a última pergunta. Para quem ou para o que você liga o foda-se? Foda-se é joda-se. Tipo, Joda-se, fuera al prohibicionismo antifeminista. Al prohibicionismo, en general. Muito obrigado. Foda-se. Muito obrigado. E olha, em dezembro eu tô aí, viu? Vou estar aí na Expo Cannabis e vou fazer um Moby Dick Show diretamente daí. Perfeito. Nenhum problema. A todo Brasil, bem-vindo o 3, 4 e 5 de dezembro de 2021, aqui no Montevidéu, Expo Cannabis Uruguai. A gente acredita que já as fronteiras vão estar abertas, que o mundo vai estar girando, está tudo certo para o evento. Então, se liga aí nas redes por qualquer informação e qualquer coisa que necessitem, a gente está disponível. Tem o Mi Casa 420, da Larissa, que é parceira, que leva as pessoas, que faz excelentes experiências. Tem várias pessoas. Excelentes. Tem Uruguai também. Sim, vamos mandar um beijo grande para Mi Casa 420, a Larissa, a Thalita e a toda a banda. Gracias. Nos amamos. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda, desculpa, eu vou fazer. Mas a última era a de foda-se. Não, mas aí... É uma pergunta... Pergunte. É uma pergunta de um interessado, empreendedor, candidato a empreendedor. Eu tenho vontade de fazer um chocolate infusionado com CBD e THC. Isso é possível? Eu montar uma indústria aí no Uruguai e fazer isso? Mas você tem que conseguir que o Ministério de Saúde Pública registre teu produto com CBD e THC para consumo humano. E aí eu vou te dizer, sorte. Legalizado, só que não. Se você consegue, você me liga, eu compro uma sem problema. Feliz, compro. Agora eu vou te fazer uma pergunta, a última pergunta. Vai. Se você tem que ligar alguém para foda-se, a quem liga? Eu ligo foda-se para as pessoas que não querem ouvir as informações e que se recusam a olhar dentro do binóculo para enxergar longe. Eu ligo foda-se para essas pessoas que não estão abertas a novos conhecimentos. Bom, então vamos trabalhar para abrir a essas pessoas, porque se fazemos foda-se, a metade do mundo que está assim, né? A gente tem que abrir. Muito obrigado, Mercedes, e até a próxima.